Cerca de 9 meses se passaram e temos um novo presidente da República, temos uma nova forma de agir, temos muita gente satisfeita, muita gente insatisfeita e muita gente dizendo, certo ou errado, que não mudou coisa nenhuma, ainda que há muita gente também dizendo que muita coisa mudou. Para conversar sobre o Brasil, sobre a economia brasileira, sobre o que se pode fazer em termos de investimento, sobre como vai o bolso de cada um dos brasileiros existentes nesse país, nós vamos bater um papo sério com Istvan Casnar. Ele é assessor do presidente da Fundação Getúlio Vargas, ele é economista, ele é professor e é uma das pessoas em quem nós de Menorá confiamos para discutir o que se passa no Brasil. Meu querido irmão, mais uma vez, um abraço para você e muito obrigado pela presença aqui entre nós. Caro Ronaldo, é uma grande alegria estar contigo, com todos quantos podem ver, assistir a Menorá. É uma honra e, sobretudo, também uma vontade de participar e conhecer melhor o nosso Brasil através das suas perguntas, sempre tão inteligentes. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV, conversando com Istvan Casnar sobre a economia brasileira. Istvan Casnar, você costuma cumprir os seus compromissos? Você acredita que o ministro da Fazenda, que prometeu não aumentar impostos e não criar impostos, e muito menos a CPMF, esteja brigando para consolidar mais esse famigerado imposto? É verdade isso? Eu acredito que compromissos e disciplina fiscal são essenciais. E é necessário também manter a palavra. Agora, no mundo da política, frequentemente a palavra vale pouco. E aí nós temos um bom exemplo. Havia uma promessa de campanha de que não teríamos uma carga fiscal crescente, sobretudo de que haveria também uma ordem maior para a Previdência. É bem fato de que a proposta da Previdência previa 1,2 trilhão de reais de economias ao longo de 10 anos, e ela foi sendo depenada bem recentemente, através da Câmara dos Deputados, diversas emendas, alterações, assim como será no Senado. Como consequência, ela talvez chegue a gerar uma economia de 900 bilhões de reais, e o governo se diz, o que fazer com essa diferença de 300 bilhões? Então aparece uma contribuição provisória para a movimentação financeira novamente, seria uma CPMF, que deveria arrecadar 200 bilhões de reais, nas estimativas do ministro da Fazenda, e que ainda assim deixaria um rombo de 100 bilhões faltando para criar esse tal de equilíbrio financeiro das contas públicas sob a ótica previdenciária. Efetivamente, nós estamos voltando a uma estaca zero quanto ao compromisso da promessa. E isso, obviamente, volatiliza e torna muito menos estável o processo de governança pública. Fragiliza o governo Bolsonaro, deixa o próprio ministro em palpos de aranha, e a gente se pergunta se não haveria medidas muito melhores, mais eficazes, de ordenação do Estado, de organização da administração pública brasileira, de dispensa de pessoal e de servidores desnecessários, efetivamente para fazer uma economia, e muito mais do que isso, para tornar o Brasil um país que tem um modelo econômico aderente com as necessidades da modernidade neste mundo globalizado. Muitos países reduzem a mão de obra no Estado, enquanto nós continuamos tendo nos últimos 20 anos mais e mais contratações. Não faz sentido. Ô Istvan Casnar, quando você tem memória, e é o seu caso, você tem memória, e você verifica que há menos de 10 dias se consolidou um fundo partidário, inclusive com a possibilidade dos partidos defenderem os bandidos que eles abrigam, ou sabendo ou sem saber, de malfeitos que praticaram, pagando seus advogados, um fundo partidário de mais de 2 bilhões, se não me falha a memória, 3 bilhões e 200 ou 2 bilhões e 800, o povo vai financiar mais essa bagunça com a CPMF? É isso?
Acrescente aí também todos os direitos que cada deputado, que cada senador possui, de dispor de equipe, de fazer gastos para despesas aéreas, com os seus aluguéis pagos frequentemente em belíssimos apartamentos, não é? Em Brasília e outras localidades, e veremos que efetivamente a classe política está se apossando de uma boa parte da arrecadação pública e da contribuição fiscal. É compreensível que a categoria eleita necessite ter um bom padrão de vida e tenha condições de dispor de alguns recursos. Mas na medida que ela está sugando demais, nós podemos quase que afirmar que a classe política hoje está virando um sanguessuga inegável. E sejam 2,5 bilhões em recursos para a contribuição partidária, sejam 3 bilhões, o fato é que a tendência tem sido altista. E isto, sem dúvida, Ronaldo, é preocupante, porque além de ser inadmissível, toda a população brasileira sabe de que o que existe é uma proposta de redução do número de partidos, é um enxugamento partidário para criar uma ordenança. Não faz sentido ter partidos nanicos, pequenininhos, que estão recebendo muito dinheiro. Existe talvez um único partido que está aceitando, é o Novo, recusar exatamente esses valores todos. Resta saber se o próprio partido do presidente PSL teria condições também de anunciar que abre mão de uma parte desses recursos, por que não? Tudo para mostrar probidade, para demonstrar que existe também uma vontade de contrapor-se a essa gastança frequentemente injustificável em termos políticos, financeiros e econômicos. Quer dizer, os brasileiros estão com renda baixa, perderam poder aquisitivo nos últimos 3 anos de 8,97% segundo o IBGE, e nós estamos vendo uma alta no gasto para partidos políticos. Não faz sentido. É desgastante, é desmoralizante da classe e, sobretudo, a todos nós deixa decepcionados. Não é algo que se desejaria ver. Isso, muito se falou que a partir da reforma da Previdência, o Brasil iria dar um salto de qualidade e iria conseguir sair do atoleiro em que Dilma Rousseff e os seus apaniguados deixaram o país, ainda que o Temer tenha procurado melhorar a situação do país, independente da sua condição penal. Não quero discutir isso, não é o caso agora. Mas você acha realmente que o país está andando? O que é que está acontecendo com os desempregados, que eram 20 milhões na época da Dilma? Melhorou? Bom, aí existem 2 focos importantes no seu questionamento. Primeiro, é bom lembrar que ter apenas uma bala de prata para querer acabar com a crise da Previdência é algo de totalmente insuficiente. Esta reforma da Previdência estará lançando uma boa parte dos membros da Previdência Pública sobre o setor privado. Bancos, donos de sistemas de previdência privado, agradecem com um grande sorriso este tipo de transferência. Tornar-se-ão ainda mais multibilionários do que já são. Então, esse é um ponto focal crítico. Aparentemente, haveria uma pressão menor com isso sobre as contas públicas da Previdência Pública. Efetivamente, o segundo maior gasto que nós temos hoje no Brasil é esse, da Previdência, que representa 18% do total da arrecadação de recursos públicos em média por ano, para considerar os anos 2017 e 2018 apenas. A maior gastança pública hoje em dia é com juros e amortizações da dívida. Chega em média, nos últimos 2 anos, a 45%. Então, o foco principal, que é, na verdade, o de reordenar a dívida mobiliária interna pública do Brasil, não está sendo atingido, nem tampouco está sendo ordenado, o que não deixa de ser um problema. Mas mais do que isso, nós muito bem sabemos que uma andorinha só não faz verão. Uma medida exclusiva atinente à conciliação de contas e criar equilíbrio e redução de déficit fiscal na Previdência não encontrará a solução principal que o Brasil precisa. Há muitas outras medidas das quais nós necessitamos. E é aí que surgem essas medidas adicionais, como que laterais, de uma reforma aparente da Previdência, associada a uma reforma fiscal com o CPMF, que subitamente a todos surpreende, que vem a ser uma insistência, de aumento de carga fiscal, na verdade, de uma criação de liberação paulatina de R$ 500 por mês do FGTS,
que não resolverá nenhum problema para o comércio, nem tampouco será a solução para quem está tão endividado, são 64 milhões de brasileiros. Na segunda parte da sua questão, entra a grande temática do desemprego. Nós hoje temos uma taxa de desocupação da população brasileira de 24%, segundo dados do IBGE, para o mês de junho de 2019. O que significa esse dado em números concretos? Isso significa, não percentuais, números. Isso significa 27 milhões e 650 mil brasileiros que não estão criando, gerando produção, porque desempregados, mal empregados e subempregados. Agora, mais do que isso, temos uma pequena melhoria na taxa de desemprego do IBGE, sinalizando uma ligeiríssima recuperação econômica. No trimestre segundo do ano 2019, o Produto Interno Bruto cresceu 0,4% e a taxa de desemprego reduziu 0,2%. Para que o nosso telespectador possa compreender, como é que se afere o Produto Interno Bruto? O que é o Produto Interno Bruto? O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços gerados e produzidos num ano, no período de um ano. É correspondente àquilo que todos os brasileiros produziram na agricultura, na indústria, nos serviços, no comércio. E é um dado extremamente importante, porque a rigor também representa a renda e vai significar dispêndio, despesa. Então, renda, despesa e produto são uma identidade econômica e nós nos preocupamos, evidentemente, em criar produção real, para que haja também um aumento da renda per capita real. Ora, o Brasil está patinando, inegavelmente, nisso, de 2011 para cá. Então, não é bem verdade de que a recuperação econômica é significativa. Pelo contrário, nós temos tido uma redução da taxa de crescimento, o ímpeto do desenvolvimento está lá para trás, acabou em priscas zeras, e necessitamos de uma recuperação. Ora, recuperação econômica, evidentemente, depende de ordenamento monetário, fiscal, salarial, de preços e outros, mas nós, no presente momento, estamos sentindo uma certa ação para tentar apagar um incêndio que foi gerado durante o governo Lula, Dilma. Houve uma pequena recuperação econômica com uma tendência à melhoria no governo Temer, mas como o período foi muito curto, evidentemente não se fez sentir nitidamente. Agora, 4 anos de governança pública do presidente Bolsonaro lhe dão a inédita chance dele recuperar a economia e de criar estabilidade. Do ponto de vista dos preços, a inflação está muito baixa, até porque não tem bastante demanda. Então, como não há procura, não há demanda agregada, o produto não é impelido para cima. Os empresários não estarão produzindo. O investimento também está muito baixo, Ronaldo. Nós temos aí coeficientes que mostram que seria muito importante que uma relação, uma razão entre investimento e produto interno bruto no Brasil chegasse a 25%. Como chegou nos anos 70, mas olha lá, é lá atrás, anos 70, quase que 40, 50 anos atrás. E hoje, esse coeficiente está chegando a inacreditavelmente baixos 14, 15%. E o Estado, em particular, estava investindo, até 2, 3 anos atrás, 2,2% do PIB. É pífio, é insignificante. Então, não cria uma mola propulsora para avançar. E o empresariado o empresariado privado no Brasil olha muito para o setor público como investidor para então investir. Ora, existe agora também uma nova contradição. Como o governo atual já avisou que vai acelerar as privatizações e vai gerar um conjunto de verbas para si, aditivamente a essa economia da Previdência, em função da privatização, o empresariado todo espera que os novos atores apareçam nesse processo de transferência de propriedade para então entenderem qual é o novo nível e patamar de pseudo ou provável equilíbrio fiscal público e, a partir daí, então, gerarem investimentos com o Estado mais capacitado. Ora, isso daí significa que existe como que uma expectativa que não se realiza, enquanto as atividades de privatização ainda são muito lentas. Nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Istvan Kasnar nos ajudando a entender a economia brasileira. Não saia daí, já já a gente volta e vamos continuar discutindo com ele como o Brasil consegue tirar o pé do atoleiro
colocar o pé no acelerador e fazer você ter uma viagem mais tranquila em direção à tua velhice. Já já a gente volta. Muito bem, estamos de volta com Istvan Kasnar, iniciando o segundo bloco de Menorá na TV. Nós estamos discutindo a situação brasileira. Ou isso, eu vou mudar um pouco o polo da economia para a imprensa. Qual é a tua opinião sobre a imprensa brasileira, representada por Globo, Estado de São Paulo, Veja, Isto É e Companhia Limitada? A imprensa brasileira evoluiu muito e amadureceu significativamente neste período democrático. Ela tem características muito claras. Ela não deixa de dizer o que é a sua opinião, a opinião variada de diversos analistas, e, sobretudo, ela está procurando expor o que percebem as pessoas. Agora, é muito interessante que, com esta nossa democracia, a imprensa tem uma tendência frequentemente para a esquerda. Isso se vê também através de diversos jornais, e talvez tenha sido o fato de ocorrer em 14 anos de governos mais bem socialistas, mais bem trabalhistas e outros que tais. Não creio que a imprensa seja sensacionalista, mas ela me chama muito a atenção agora, recentemente, estes dias, quando vemos que um prefeito como Marcelo Crivella simplesmente quer censurar algum grau de sexualidade através de uma revista, através de um pequeno livreto, e aí então ele põe em risco aquilo que seria a liberdade de imprensa e a liberdade de escrita e a liberdade de pensamento, tal como a gente viu na Bienal. Eu acredito que, desse ponto de vista, a imprensa defendeu bem o ponto de vista. Não deve haver censura, devemos ter liberdade de pensamento e de expressão. É verdade. Agora, você acredita que quando alguém oferece à venda um livro com propostas homossexuais, ou uma revista, não deveria haver pelo menos uma idade mínima para que as pessoas pudessem consumir esse tipo de produto? Ou você acha que isso deve ser franqueado para crianças de 5, 6, 8, 10 anos de idade? Eu confesso que não sou, nem me vejo como um especialista do assunto. Sim, mas você deve ter um sentimento. É atrás disso que eu estou. Exatamente. E certamente que, primeiro, eu consultaria pessoas que são especializadas em diversas temáticas, psicologia infantil, psicologia para adultos, questões vinculadas também a comportamento e cultura. Eu respeitaria todos os gêneros. Eu creio que a gente necessita respeitar as idades, os sexos, as raças, as pessoas, enfim. Todavia, você tem toda a razão, porque o tema não é exatamente uma ciência exata. O tema não permite uma posição única e excludente das outras. Não, eu acredito até isso, que a pessoa, desculpe te interromper, que a pessoa, ainda em formação, ela deveria ter nas mãos não atividades homossexuais, muito menos heterossexuais. Ela deveria ter educação em casa, não através de gibis. Exatamente. Então eu fico achando estranho, na verdade, não a questão da homossexualidade, porque isso aí é natural na sociedade e sempre foi. O que é estranho, na minha avaliação, é a prática do sexo publicamente colocada. Isso, para mim, me faz incômodo heterossexual, homossexual, de qualquer outra natureza, se é que existe. Eu acredito, e a sua linha de raciocínio também está convergindo para o que eu imagino e penso, que é muito importante respeitar as pessoas, respeitar as culturas. Todavia, é necessário lembrar que quando você tem uma criança e ela ainda está em idade de formação, ela necessita de uma boa orientação e de algo que a gente vai chamar de saudável. Então, os comportamentos saudáveis implicam efetivamente numa seleção previamente bem desenvolvida por adultos capacitados, bons pedagogos, bons professores, bons psicólogos, para entregarem exatamente livros, filmes, desenhos animados corretos para aquela faixa etária. A partir dos 18, dos 21 anos, quando adulto, a pessoa obviamente vai orientar a sua própria vida como quiser.
mas sem dúvida alguma, um procedimento prévio para saber o que entregar à sociedade corretamente é muito importante. Temos que lembrar de que a questão da homossexualidade, ela tem milênios, dezenas de milênios de vida na nossa comunidade mundial. Na Roma antiga era muito comum que os senadores tivessem um pequeno menininho de 10, 15 anos à disposição para realizar todos os seus prazeres. Sabe-se também, segundo diversas estatísticas e levantamentos, que na Grécia Antiga, 12 a 14% dos gregos eram homossexuais. Sabe-se também que até em Esparta, onde somente havia homens que eram treinados para serem militares, praticamente todo mundo era. E isso não condenou ninguém, pelo contrário, eles se tornaram um dos melhores militares, melhores soldados de uma época. Portanto, a gente tem que ser muito cuidadoso, muito comedido com este tipo de temática, porque ela incendeia opiniões. A quantidade de dados que você trouxe é real. O que me chama a atenção é o seguinte: o grego, o cidadão de Esparta, o cidadão de Roma antiga, o senador, eles podem ter o que eles quiserem dentro da casa deles, na minha avaliação. Não precisa isso ser exposto publicamente. Nem o hétero, nem o homo. É o que eu vejo. Não entendo que a prática sexual de duas pessoas deva ser colocada à visitação pública, a não ser no circo. Exato. Então, existe um certo intimismo, um certo espaço reservado para que as pessoas ajam como queiram ou necessitem. Também cada uma na sua casa. Cada um percebe. Não publicamente. Exato. Então eu fico achando estranho sim. Que revistas tragam esse tipo de proposta para crianças. Isso é que eu não entendo bem. Dá para entender. E aí eu concordo com o prefeito do Rio de Janeiro, que foi lá tentar não tirar de venda, mas involucrar o que estava exposto para que crianças pudessem adquirir sem idade. Involucrar e colocar no plástico preto e também em cima uma tarja explicando o que é, faz todo sentido. Agora temos que lembrar de que existem formas de interpretar a atitude do senhor prefeito. Uma delas é que, como ele é um pastor e um religioso, ele está querendo imprimir um tipo de visão da linha de pensamento, raciocínio, comportamento dos religiosos e da seita a qual ele pertence. Tá bom, mas ele virou pastor logo depois que foi eleito? Não, bem antes. Então ele foi eleito dessa maneira. Quem votou nele sabia que ele era isso. Exato. Ele era assim. Quem não votou nele preferia um outro tipo de proposta que perdeu a eleição. Então, isso é uma coisa muito séria na política. Quem perde a eleição fica gritando. E aí quer trazer aquela gritaria para a factualidade da realidade. Essa turma perdeu a eleição. Eu acho que você está pegando uma vertente muito interessante analítica da política brasileira atual. Nós estamos vendo de que a eleição recente para presidente, em 2018, criou, praticamente com 54% da população votando em Bolsonaro, uma tendência a maior conservadorismo, a maior valorização de certas percepções bem mais tradicionalistas do processo comportamental social, e entre eles atinentes à sexualidade e a como tratá-la. Então, desse ponto de vista, muitas famílias querem exatamente o respeito ao sexo, o respeito a certos preceitos que dizem respeito para evitar aquilo que, na verdade, é libertinagem. Essa libertinagem, ela pode também representar uma decadência social. Ela é vista assim por conservadores. Desse ponto de vista, não estamos necessariamente retroagindo. Estamos, sim, querendo reordenar, com a visão de uma parte da sociedade, comportamentos que parece que se tornaram excessivos em muitos campos. Então, estamos andando sobre ovos, estamos debatendo uma temática muito difícil, mas ela merece e necessita ser bem compreendida, debatida, para que também se dê uma ordenação
E não deixemos nossas crianças abandonadas com quaisquer tipos de percepções que podem ser muito equivocados e lhes custarão depois mais caro lá adiante. Ô Istvan Kasnar, você acredita que a Lava Jato, mudando completamente de assunto, tenha perdido fôlego? Que haja uma articulação entre políticos, juízes e governo para eliminar os efeitos da Lava Jato? Ou, ao contrário, isso é mais uma conversa fiada? Do ponto de vista econômico, a Lava Jato ela é contraditória. Por um lado, ela é vital e necessária porque gera um procedimento produtivo mais ético, mais adequado, e justamente empresas que não se corrompem são mais resilientes e alcançam a sua sobrevida no longo prazo quando possuem o produto e o serviço adequado e a competência necessária. Todavia, se você puxa demais na legislação, criando muita avaliação judicial e criando também uma judicialização nacional, você atravanca a produção e pode reduzir, dada a lentidão da justiça, procedimentos retomadores da economia. E nós estamos vivendo isso. Então o Brasil entrou como que num lamaçal econômico também, como consequência da lentidão e das contradições que existem no processo de judicialização da Lava Jato. Daí é inegável que a Lava Jato, além dos inimigos naturais que possui, os próprios corruptos em primeiro lugar, grandes corporações que têm interesses e querem evitar a divulgação daquilo que fizeram, esteja também associada com a necessidade de uma revisão. Até porque é um caso inédito de julgamento que estamos vivendo. Então, sim, Ronaldo, eu acredito que existem forças muito poderosas, de grupos de elite também, que querem, de certa maneira, sustar ou não dar tanta força à Lava Jato, visando transformar o Brasil em parte num país que deixa acontecer um monte de escândalos, mas faz assim aquela vista grossa de sempre e, simultaneamente, sabe que precisa retomar a economia, porque como está, não dá. Estamos realmente numa situação dramática hoje na economia brasileira. O país parou, o produto não retoma, o desemprego só cresce, a taxa de desocupação é recorde nos últimos 30 anos, então esses indicadores não estão nos dando condições de acreditar num país melhor. Qual é o motivo disso tudo? Por que não anda? Bom, existem inúmeros fatores que podem explicar aquilo que está acontecendo, mas certamente que não há confiança empresarial. Também existe uma crise de Estado. Sucede também uma ausência de competitividade brasileira, sobretudo no campo industrial e de serviços, em relação a países mais avançados. A nossa tecnologia não está acompanhando adequadamente aquela que ocorre nos centros mundiais mais desenvolvidos. Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha, França, China. Então nós necessitamos efetivamente fazer uma mega reengenharia em inúmeras áreas. E isso ainda não tem ocorrido porque este mesmo governo se atrapalhou. O que a gente pode ver é que se, por um lado, este governo procura passar uma mensagem de bem comportado em certos campos, nunca vimos a queda de tantos dirigentes de empresas públicas ou em cargos federais ocorrerem tão rápido. Cai um monte de gente que o diga ao Ministério da Educação. Então, essa falta de estabilidade gera falta de credibilidade e, com isso, o empresariado não investe. Muito bem, estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Istvan Kasnar. Já já a gente volta e vamos conversar com ele como se dá soluções a questões tão complicadas como a questão da economia brasileira e, mais do que isso, diante de um país que é multibilionário em condições em função da sua riqueza mineral, da sua riqueza da floresta brasileira, da sua flora, da sua fauna, de tudo aquilo que nós temos no Brasil e que está, de uma certa maneira, sendo subutilizado pelo brasileiro, ainda que seja utilizado por muitos países fora do Brasil. Já já a gente volta.
Estamos de volta com Menorá na TV, iniciando o terceiro bloco, conversando com Istvan Kasnar sobre o Brasil, a economia brasileira, a crise fiscal e também o país absolutamente paralisado. É verdade, o Brasil está parado como se fosse um cavalo com freio e bridão puxados ao mesmo tempo? Você acredita que se deva monopolizar o debate e a ação em cima de um único tema, como a reforma da Previdência, deixando todo o resto do país de lado? Ronaldo, os indicadores do IBGE são muito claros. Um crescimento apenas num trimestre de 0,4% é frágil, é muito pouco. O Brasil deveria estar apresentando indicadores muito próximos a 1,5% para 2% de trimestre. Claro está que um indicador apenas não serve, mas podemos notar de que o comércio não está evoluindo. Quer dizer, as vendas médias no município do Rio de Janeiro no trimestre passado chegaram a 3,2%. É muito pouco. Independente de números, que são muito importantes, qual é a ação que a economia determinaria para que o Brasil voltasse a crescer? O que precisa ser feito? Então, eu estou me balizando primeiro em certas... Antes de você avançar, eu pergunto, com os funcionários públicos inchados, ou seja, muito funcionário público, com empresas públicas inchando o caixa do governo, ao contrário, dando despesa. Como é que se sai desse embrulho, desse engessamento, vamos dizer assim? E vamos adicionar então botar um pouco mais de lenha na fogueira. Já com 8 unidades federativas quebradas e falidas, pedindo recursos à União. Agora também visualizando-se às claras que nós temos um problema crescente de perceber de que a Previdência gerará um rombo financeiro porque não chegará a 1,2 trilhão de reais a economia prevista em 10 anos. Precisamos repensar o modelo macroeconômico dinâmico de reajuste do país. As medidas que estão sendo tomadas, elas são condição necessária, mas não são condição suficiente. O modelo de administração poderia ser em espinha de peixe, significa considerar e incluir um agregado para que uma enorme quantidade de ações simultâneas ocorram e não tomar decisões tópicas ou centradas em cima de um grande assunto, após ele então resolvendo-se outros. Mas você podia exemplificar o que você está dizendo? O Brasil precisa de um pacotão, Ronaldo. Não é um pacotinho. Nós necessitamos de medidas simultâneas que são reforma administrativa, reforma trabalhista do setor público, capacitação da tecnologia nacional com um sistema de abertura muito mais amplo do que o existente, disponibilização de um registro respeitoso de propriedade industrial, de propriedade intelectual no país, capacitação do mercado de crédito, reforma significativa do mercado bancário, somente 4 para 5 bancos dominando o país. O Paulo Guedes não sabe disso? É óbvio que o Paulo sabe, o Paulo é um homem muito preparado, ele é uma raposa de mercado financeiro de fundos, conhece profundamente a economia, mas há uma diferença entre aquilo que ele pode fazer até mesmo no cargo de ministro e aquilo que de fato os grupos de interesse associados a ele e contra ele permitem que se faça nos processos de negociação. E evidentemente ele pode, no Poder Executivo, dispor de certas medidas, mas outras tantas são necessariamente aprovadas pelo Congresso Nacional. Então, com o Centrão, nesse caso, apegado a uma grande quantidade de interesses do passado, muito dificilmente diversas das medidas que ele quer alocar vão suceder. As medidas não são meramente de ordem macroeconômica, que é a área dele, é a praia dele. Você diria que hoje o Congresso está impedindo o país de se desenvolver? Em função de guardar benesses privadas? Eu creio que é uma expressão um pouco pesada, mas faz sentido afirmar que as negociações do Congresso necessitam ser realizadas à luz das divergências, das controvérsias e dos interesses diversos que existem entre os elementos eleitos. Desse ponto de vista, os acordos são assaz lentos
e não progridem como deveríamos visualizar às claras. Porque, na verdade, o Congresso brasileiro precisaria entender que ele tem que tomar medidas de emergência imediatas, assim como o próprio Ministério da Fazenda, o Ministério Público, o Ministério da Justiça e outros tantos necessitariam como que alocar um conjunto de medidas simultâneas para que o reaparelhamento organizacional de Estado funcione dando peso a essas mudanças. Então, na medida que vão pipocando tópicos de alterações, a economia ela não sente o efeito e o empresariado não percebe a magnitude do choque de mudança. Então, existem certas medidas muito corretas. O professor Carlos Geraldo Langoni, da FGV, colocou muito bem uma proposta de criar um choque de energia no Brasil, para reduzir o custo do gás, para reduzir o custo da gasolina e do petróleo no país. É uma medida muito correta, mas na medida em que ela toma feições associadas à privatização da Eletrobras, a uma parte da privatização da Petrobras, onde o grande professor Roberto Castelo Branco também necessita visualizar como operacionalizar, como capacitar, como aprovar medidas que vão nessa direção, sem desmontar tampouco o valor da própria Petrobras, isso tudo tem tamanha série de minúcias e de implicações que somente com grandes equipes e numerosos especialistas você consegue realmente realizar. Então nós no Brasil Mas temos... será que o Brasil não tem uma máquina... capacidade para ter grandes equipes e maravilhosos especialistas? Isso custa caro, isso necessita criar um sistema de escolhas adequada, isso significa gerar um filtro através de inteligência gerencial e também sabendo a quem alocar de que forma. Por conta disso, e também dadas as divergências de interesses para com o Nordeste, para com o Norte, que tem outros tipos de governadorias, complica. Mas isso não significa que a gente tenha que ficar parado. Pelo contrário, temos que agir, necessitamos continuar imprimindo mais ritmo e necessitamos operacionalizar. Agora, Ronaldo, eu gostei de ver ontem na Caixa Econômica Federal, simplesmente na agência da Carioca, aqui no Rio de Janeiro, o presidente da Caixa falando com os funcionários e mudando a mentalidade de um processo gerencial. Na frente dos clientes. Na frente dos clientes. E não me esqueça da frase principal dele. Olhem vocês, eu estou de olho em vocês todos. Quero saber o que vocês produzem, quero saber como é que vocês estão, e eu vou voltar aqui. E ele estava ao lado de 2 diretores, além de toda uma segurança. Então, esse tipo de atitude de um dirigente que saiu lá da cadeira do presidente no andar mais alto, lá da Caixa, no centro da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, para chegar a uma agência, ir a outras tantas e avisar ao seu pessoal que ele quer competição, que ele quer concorrência, que ele quer competência, que ele quer produtividade, etc., isso é meritório. E eu espero que não ocorra apenas com ele, mas também com todos esses novos dirigentes que Bolsonaro colocou para administrar o país. Outra coisa, corrupção. Você acredita que tem havido, em relação à atuação da Lava Jato e à nova mentalidade que existe no Brasil, se é que ela existe de fato, uma diminuição do crime de corrupção, principalmente perpassando empresas públicas? As evidências dos diversos tipos de estatísticas que o Poder Judiciário brasileiro vem apresentando dizem respeito ao fato de que de 2017 para 2018 caiu o número de atos não probos ou de dúvidas que haveria sobre malversação de verbas. Então, sim, já há uma sinalização razoável de que há uma luta contra a corrupção e que isso também está acontecendo neste governo. Agora, esperamos que isso se aprofunde com um ritmo crescente e bem mais forte. Istvan Kasnar, quando um parlamentar, até mesmo municipal, declara que com democracia o Brasil não anda, qual é o teu sentimento em relação a esse tipo de questão? O assunto é gravíssimo, temos que ser sumamente cuidadosos, porque essa declaração, no fundo, nos dá uma sensação de que o autoritarismo poderia vir aí se esse tipo de indivíduo e perfil estivesse no poder principal. Então, por outro lado, esta declaração é uma sinalização de um pensamento de grupo.
E também, evidentemente, nos dá e nos gera uma sensação de suspeição. Será que não está sendo dito isso por uma pessoa muito próxima ao todo-poderoso senhor presidente? E aí então é uma maneira de dizer que pode vir aí algum aprofundamento de decisões mais arbitrárias ainda e mais ditatoriais? É assustador. Pode ser um balão de ensaio para sentir até onde vai a leniência popular ou institucional brasileira com relação à perda das liberdades nacionais? É mais do que um balão de ensaio. É uma mensagem dada para verificar como age toda a comunidade e justamente para também detectar os centros opositores a esse tipo de pensamento. Agora, não há dúvidas, a democracia ela permite que cada um pense como quer. Agora, cada um terá que lutar em prol dessa democracia para evitar que um tipo de arbitrariedade depois do outro surja, como esse tipo. Ivan Casanar, qual é o teu sentimento? Nós estamos chegando ao final do programa, entendo que essa pergunta é uma pergunta bacana para ser respondida. Qual é o teu sentimento em relação a tudo que nós estamos vivendo no Brasil hoje? Que nós necessitamos dispor de uma presidência que possa nos dar uma mensagem sólida, não provocativa, mais amistosa, mais vinculada à conciliação de todo o país. Que necessitamos de um país que tenha condições de evitar polêmicas internacionais, brigas para com a França do Macron, jamais colocando em desvalorização a figura da senhora do presidente Macron, jamais colocando em dúvida a ex-presidente do Chile, Bachelet, e seu pai, general, que foi, de certa forma, de maneira até agressiva, atacado, tudo permitindo que o Brasil mostre a figura que sempre foi do ponto de vista da diplomacia internacional. Um país que sabia ser bastante adequado para a conciliação, para encontrar denominadores comuns de valores. Até porque, quando se provoca demais, depois recebe-se uma troca muito forte, e isso para com países desenvolvidos, eles não esquecem. Isso, Ivan Casanar, chegamos ao final do nosso Menorá na TV de hoje. Quero te agradecer de coração a tua presença aqui entre nós e quero te oferecer as nossas câmeras, os nossos microfones, para que você deixe a tua mensagem final. Caro Ronaldo, é uma alegria estar contigo, com todos quantos possam nos assistir. Eu acredito que estamos ainda com 9 meses, como você bem disse no início do programa, criando o prazo exato de uma gravidez de humanos na política nacional. A esta altura do campeonato, esperamos que amadureça este governo no sentido de mostrar a que veio. E isso significa que, mais do que 2019, 2020 necessita ser o ano do impacto da retomada macroeconômica com o crescimento real, e não apenas a ameaça de uma governança fiscalista como temos tido em 2019. Agora, necessitamos acreditar, porque algumas das medidas são corretas, sobretudo no campo econômico. Então, elas poderão dar base para medidas administrativas a seguir e, com isso, reencaminhar o país, que necessita demais dessa ordem para gerar seu progresso. Chegamos ao final, então, de Menorá na TV e eu digo a você, lembro a você, informo a você que na quinta-feira que vem nós vamos voltar ao ar, como fazemos a todas as semanas. Quinta-feira, pelo canal 6 da NET Rio, às 10 horas da noite. E também em todos os dias e horários que você já se acostumou nos assistir em repetição. Nos vemos lá.